E aí, galera, vocês assistiram ao primeiro confronto válido pela semifinal do Campeonato Carioca? Se sim ou se não, o importante é que agora você está aqui para acompanhar a análise da vitória do Flamengo ontem contra o Volta Redonda pelo placar de 3-0. Eu sou Giovana Iron e esse daqui é a Opinião Rubro-Negra. Pois é, galera, ontem estivemos em campo lá em Volta Redonda para enfrentar a equipe do Volta Redonda, né? Vencemos por 3-0, vitória tranquila, sem grandes dificuldades, e isso porque o Flamengo entrou com um time mesclado e o Rogério Ceni resolveu poupar alguns jogadores, tendo em vista que terça-feira nós enfrentaremos a equipe do LDU, vamos lá em Quito, nesse confronto válido pela Libertadores, né? Então, Rogério Ceni preferiu poupar alguns jogadores e fomos a campo com uma equipe mesclada, né? E a vitória acaba colocando mais uma vez, né, as evidências aí na mesa, como a superioridade do time do Flamengo é muito grande em relação a seus adversários estaduais. Vencemos bem, como eu disse, um jogo sem dificuldades, 3-0, e que coloca vantagem para o segundo jogo, que já acontece no próximo sábado. O vencedor desse confronto vai encarar o vencedor do confronto entre Fluminense e Portuguesa, né? Esse jogo que acontece nesse domingo. Então, na partida de ontem, o primeiro tempo foi equilibrado, a meu ver, muito disputado no meio de campo, sem muitas oportunidades. É claro que tanto o Flamengo como o Volta Redonda tiveram ali algumas chances, mas não foram tantas, né? Aí, inclusive, o jogo acabou indo para o intervalo com placar de 0-0. A gente até conseguiu ter chances boas com o Pedro, que logo no início do jogo demorou muito ali para tentar finalizar e acabou perdendo a bola. Depois a gente teve com o Everton Ribeiro também, que a bola saiu pela linha de fundo, e o Volta Redonda teve uma chance com o atacante Aleph, que inclusive é o artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols, que o lance acabou com a defesa do Diego Alves. 0-0, voltamos 0-0 foi, né, para o intervalo com esse placar, e na volta não demorou muito para nós abrirmos o placar. Em jogada do Michael pela direita, ele cruzou para o Pedro e a gente fez 1-0, e com esse gol não demorou muito também para a gente ampliar a vantagem. Novamente o Pedro em outra jogada com o Michael, dessa vez pela esquerda, contando também com o apoio do Vitinho, né, que foi o Vitinho que criou ali, armou a jogada, e a gente fez 2-0. E com esse placar, né, favorável pra gente, a gente viu que o Volta Redonda sentiu os gols, então ficou um jogo muito bom para o Flamengo. Tranquilo, sem grandes oportunidades da equipe adversária, a gente não foi muito incomodado, então foi um jogo administrado por nós. É claro que o Volta Redonda de vez em quando chegava, mas nada que causasse tanto espanto para o Flamengo, né? E inclusive no segundo tempo o Rogério Ceni colocou alguns jogadores considerados titulares, né, como o caso da Arrascaeta, Bruno Henrique, que entraram. Inclusive a Arrascaeta deu assistência do terceiro gol, trick do Pedro, e foi uma vitória muito, muito, muito tranquila do Flamengo ontem pela primeira partida e pelo primeiro jogo do confronto da semifinal do Carioca, né? Os pontos positivos, na verdade, não é nem só do jogo de ontem, nas últimas partidas, o Vitinho vem tendo boa performance nos jogos do Flamengo, e ele cada vez mais vai se tornando ali o 12º jogador da equipe, né, que o Rogério Ceni pode contar. E ontem, novamente, ele teve mais uma boa performance. Inclusive, no meu 11 considerado aí titular, ele já estaria no lugar do Everton Ribeiro, que continua com baixo desempenho. Pontos negativos da partida de ontem. A questão do René. Assim, a gente tem o Felipe Luiz, é um ótimo lateral, né? Fica até desigual compará-lo com o René.
E assim, é uma disparidade muito grande entre os dois jogadores, né? Então quando a gente não puder contar com o Felipe Luiz, é difícil confiar muito no René. Ontem, num jogo que nem exigia tanto, ele cometeu alguns erros assim bobos, e inclusive o erro dele no final do jogo, um pouco próximo do final do jogo, quase cria uma chance real de gol para a equipe do Volta Redonda, né? Então, o desempenho dele foi muito baixo na partida de ontem. E outra questão também, que no último vídeo eu falei que parecia que a gente estava evoluindo, a questão da bola aérea. Ontem, nas poucas, eu acho que foram 2 chances que o Volta Redonda teve em jogo de bola aérea, e novamente em um dos lances os nossos jogadores ficaram só olhando a bola passar. E o Rogério Ceni também chamou a atenção disso ontem durante a partida. Então é algo que a gente tem que ficar cobrando, né? Essa questão de trabalhar a bola aérea, porque o nosso time, os nossos jogadores estão perdendo nesse tipo de jogada, e como eu já falei, não só nesse vídeo, em outros, tá ficando repetitivo, e isso vai ser prejudicial se a gente não der conta logo desse aspecto para as próximas partidas, né? Terça-feira tem confronto lá no Equador contra a LDU, então é um confronto difícil, mas se nós ganharmos, ficaremos numa situação muito confortável na Libertadores, tendo em vista que dos próximos 3 jogos, 2 serão em casa. Então essa vitória será muito importante. E também no próximo sábado tem o segundo jogo aí, pra gente saber quem serão os finalistas do Campeonato Carioca. E é claro que eu conto com a participação de vocês aqui. Inclusive, né, quero agradecer pelos comentários, por vocês estarem seguindo a página e também o canal lá no YouTube. Isso é muito importante, a participação de vocês. Sério, vocês estão dando muita força, principalmente a galera que nem torce pro Flamengo e tá seguindo aqui a página. Eu sou muito, muito, muito grata. Obrigada de verdade e espero vocês no próximo vídeo. Beijão!